Lembro-me deste momento até aos ossos. Aos 9 anos, peguei em dinheiro alheio pela primeira vez e trouxe-o à minha mãe, pensando, estou a ajudá-la. Aos 20, fui mais longe. Tinha medo, sentia-me suja e, ao mesmo tempo, os pensamentos de que a minha mãe precisava de dinheiro ofuscavam todos os sentimentos. Sentia o coração a bater, um nó na garganta e as palmas das mãos suadas de medo e vergonha. E ali estou eu, em frente ao espelho, e não vejo uma criança, nem uma rapariga, mas alguém que perdeu os limites, que se vendeu pela dor alheia. Dentro de mim, um vazio, como se alguém tivesse arrancado parte da minha alma. A minha mãe está na prisão, a vida dela desmorona-se, e eu, a última esperança, falhei. E a única pergunta que me corroía então, e ainda me corrói agora, porquê tudo isto? Porquê escolhi este caminho? Mas o verdadeiro choque esperou-me mais tarde, quando percebi que cada escolha, cada queda, foi uma lição minha. Que toda esta escuridão que vivi teve um sentido que na altura não consegui compreender. Quando pronuncio a palavra vítima, dentro de mim o coração parece contrair-se, puxando-me para baixo como um peso pesado. A palavra queima, como se alguém tivesse deixado metal quente na minha pele. Sinto esse medo, mas ao mesmo tempo surge um vislumbre quase imperceptível, o pensamento de que isto não é o fim, de que há um caminho para a cura. Começo a sentir uma ligeireza, como se o ar enchesse novamente os meus pulmões depois de uma longa estagnação. Cada célula do meu corpo pergunta: e se tudo isto tiver um sentido? E nesta escuridão, sinto pela primeira vez uma pequena chama de esperança, que a dor pode ser um ponto de crescimento, que a perda, os erros e as quedas não são em vão, mas sim uma lição que o universo dá a cada um. Esta não é uma história de uma vida despedaçada. É uma história sobre como a escuridão, se olharmos com atenção, revela as leis do universo: responsabilidade, energia, correspondência. E se sentes agora que a vida chegou a um beco sem saída, esta chama de esperança é para ti. Aqui encontras respostas que podem ajudar a virar a tua história para a luz. Desde criança que me ensinaram que a dor dos outros é mais importante que a minha. O divórcio dos meus pais, frigoríficos vazios, apartamentos frios e constantemente um eco na minha cabeça: tens de salvar a tua mãe. Sentia-me adulta demasiado cedo, como se a minha pele de criança estivesse esticada sobre os ombros dos problemas dos outros. Aos 9 anos, roubei dinheiro pela primeira vez. Com dedos trêmulos, tirei-o da carteira e sussurrei a mim mesma: estou a ajudar. Mas dentro de mim havia um vazio, uma culpa que ninguém via. O cheiro do tapete velho, o silêncio atrás da porta fechada, o ranger do chão debaixo dos meus pés, tudo isto acompanhava as minhas missões secretas. Cada passo em casa era cheio de tensão. Esforçava-me para que a minha mãe sorrisse, embora soubesse que ninguém valorizaria o meu esforço. Mentir a mim mesma e ao mundo tornou-se um hábito. Já então sentia que, ao dar tudo aos outros, me estava a perder a mim mesma. Cada vez que fechava a porta do meu quarto secreto, ouvia o meu próprio coração a bater como um alarme. O que é que estás a fazer? Assim se formou o padrão. A dor alheia é mais importante que a minha. Aprendi a ser invisível no meu sofrimento e a sempre salvar aqueles que me magoavam. E foi este padrão de traição a mim mesma que se tornou pano de fundo para todas as escolhas que faria na vida. Eu tinha 20 anos. Uma amiga disse: vamos ter com um homem, ele paga. Algo dentro de mim gritava: não, isto está errado. O coração batia descontroladamente, as palmas das mãos suavam e sentia cada momento a puxar-me para um abismo que eu temia. Mas o pensamento na minha mãe, nos seus problemas, nas suas dívidas, sobrepôs-se ao medo. Tenho de ajudar, pelo menos assim, sussurrei a mim mesma. Naquele dia, não participei. Apenas me sentei num canto da sala, de olhos fechados, a sentir mãos alheias a invadir o meu mundo. Tremores por todo o corpo, um nó na garganta, pânico no peito,
Tudo se misturou com o vazio e a vergonha. A porta abriu-se, ouvi o tilintar de moedas e percebi que aquilo era o início. O início de 5 anos em que me vendi por dinheiro, em que as drogas e os esconderijos se tornaram parte da vida e as fronteiras morais se dissolveram. Todas as manhãs acordava com nojo de mim mesma. Todas as noites, ao adormecer, revivia na minha cabeça. Eu desprezava raparigas assim e tornei-me uma delas. O meu corpo lembrava-se de cada tentativa de resistência, de cada passo que dei para sobreviver. E a minha voz interior, baixinha, mas implacável, perguntava: até onde estás disposta a ir antes de te perderes para sempre? E foi aqui, neste fundo de autotraição, que se estabeleceu o ponto de partida a partir do qual começaria o caminho para a consciência e a cura. Encontrei-o, e o mundo virou-se do avesso. Amor verdadeiro. Não é apenas um sentimento, mas um calor absorvente, quando se quer estar junto a cada segundo. O coração abria novas possibilidades, a respiração tornava-se mais leve e os olhos brilhavam. Ele olhava para mim como nunca ninguém olhara, e parecia que finalmente podia ser simplesmente eu. E então, o telefone tocou. A mãe. A voz tremia, o pânico transparecia em cada palavra. Tenho problemas, preciso de dinheiro, tens de me ajudar. E mais uma vez, a mesma escolha, o mesmo cenário que me perseguia desde a infância: amor ou dever. Tudo dentro de mim se contraiu, como se o meu peito estivesse apertado por cintos. Um nó na garganta impedia-me de respirar, o coração acelerava e depois parava. Tentei explicar-lhe que era temporário, que a situação da minha mãe era complicada. Mas ele via-me de outra forma. Aquela que volta a dar-se à dor alheia, que coloca as necessidades dos outros acima da vida real. Os seus olhos estavam cheios de desilusão, de uma dor silenciosa, e esse sentimento doeu mais do que qualquer medo. Traiu, por causa dela. Outra vez, sussurrei a mim mesma, sentindo o peso da escolha a pressionar as costas, os ombros, cada célula do meu corpo. Cada dia tornava-se uma tortura. As chamadas da minha mãe, os seus pedidos, os seus olhares frios, os meus gritos interiores. Via o amor a dissolver-se no padrão habitual, outra vez a dor alheia mais importante que a minha felicidade. E então, percebi que o amor verdadeiro não se testa pela paixão ou romance, mas pela capacidade de assumir a responsabilidade, a minha e não a imposta. A minha mãe, na prisão. A casa vazia, apenas o eco dos meus passos. Fiquei sozinha, com o peso da culpa, com o hábito de carregar a dor alheia. O peso pressionava ao meu peito, parecia que era impossível respirar, e o coração batia tão alto que pensei que os vizinhos o ouvissem. Todos os dias lutava contra o pânico, com a sensação da minha própria inadequação, com o pensamento: tenho de salvar alguém outra vez. Mas desta vez, algo dentro de mim mudou. Percebi que as escolhas dos outros não são minha responsabilidade. A minha vida é minha. E esta revelação surgiu de repente, como um gole de ar depois de muito tempo debaixo de água. Sentei-me em frente da minha avó, com mãos trêmulas coloquei todos os fatos. Não vou mentir mais, vou contar a verdade sobre a minha mãe. As palavras saíam do peito com dificuldade, mas honestamente. As lágrimas corriam, o riso ficava preso na garganta, mas com cada frase dita sentia-me mais leve. Depois contei ao meu pai sobre a minha vida, sobre tudo o que lhe escondera durante longos anos. Ele calou-se, ouviu e no seu olhar vi pela primeira vez não reprovação, mas compreensão. A ligeireza que veio depois da confissão foi incrível, como se um peso invisível tivesse caído dos meus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, senti liberdade. Este fundo tornou-se não um fim, mas um ponto de partida. Pela primeira vez, decidi por mim, e não pelos erros dos outros. E esta sensação,
pura, intensa, viva, lembrou-me que a verdadeira força começa com a honestidade. Comecei a notar padrões que antes me passavam ao lado. A lei da responsabilidade manifestava-se cada vez que eu assumia os problemas dos outros. As dívidas da minha mãe, os seus erros, a sua dor, e a minha vida entrava em caos. Tentava salvar todos e só eu sofria. Naquele momento, tornou-se claro: a escolha alheia não é o meu fardo. Ao perceber isso, senti pela primeira vez que podia gerir o meu tempo, a minha energia, o meu destino. A lei da energia revelou-se incrivelmente precisa. Quando assumia uma responsabilidade honesta por mim, pelas minhas ações, pelos meus filhos, os recursos apareciam sempre. O dinheiro surgia no momento mais crítico. Pessoas inesperadas ajudavam, oportunidades apareciam do nada. Mas bastava tentar assumir o que era dos outros, tudo se desmoronava. Lembro-me de uma vez em que quis resolver um problema material de outra pessoa e falhei completamente. O dinheiro desapareceu, as ligações quebraram-se e o estresse quase me levou às lágrimas. A lei da correspondência foi a mais assustadora e, simultaneamente, a mais honesta. Atraía pessoas e eventos que refletiam a minha honestidade interior ou a falta dela. Quando me enganava a mim mesma, roubava e usava de artifícios, apareciam proxenetas, traidores, situações que refletiam a minha falta de sinceridade. Quando comecei a viver honestamente, mesmo nas pequenas coisas, o mundo correspondia. Percebi pela primeira vez: se dentro de mim há vazio ou medo, isso manifestar-se-á no exterior. Mas se dentro de mim há amor e honestidade, o universo abre o caminho. Estas leis não são teóricas, viveram em mim, em cada decisão, em cada medo e em cada vitória. Senti o mundo a deixar de ser um inimigo, como se um mata invisível se tivesse aberto, onde cada passo está sujeito a regras rigorosas, mas justas. Esta revelação tornou-se a minha bússola interior. Agora sabia que qualquer dor é um sinal, qualquer perda é uma lição e qualquer obstáculo é um teste de honestidade e responsabilidade. Percebi: o meu sacrifício não é amor, é falta de autoestima. Cada vez que assumia os problemas dos outros, perdia-me a mim mesma. A decisão surgiu como uma voz interior, calma, mas inflexível. Chega, escolho-me a mim mesma. O primeiro passo, a abstinência. Deixei de cair em ligações tóxicas, deixei de procurar energia no sofrimento ou na aprovação alheia. Foi difícil, o corpo resistia, os hábitos gritavam, o medo da solidão apertava meu peito. Mas juntamente com isso veio uma sensação de ligeireza, como se finalmente pudesse respirar fundo. O segundo passo, honestidade. Decidi não mentir a mim nem aos outros, mesmo nas pequenas coisas, desde palavras simples a decisões sérias. A cada vez que dizia a verdade, crescia dentro de mim uma sensação de força. As mãos já não tremiam, a voz tornava-se firme, os olhos claros. O terceiro passo, deixar ir. Deixei de salvar a minha mãe, a sua lição, a sua escolha. Doía, como se arrancassem parte da minha alma, mas ao mesmo tempo era libertador. Percebi pela primeira vez: para que a alma possa avançar, não se pode retê-la com a nossa dor. E o último passo, fé. Não uma religião cega, mas a confiança nas leis do mundo. Aquilo que semeias, colherás. Todos os dias repetia a mim mesma: escolho a luz em vez do medo, o crescimento em vez da dor. Dentro de mim crescia a determinação. O medo já não era o meu dono. A energia ia para a criação, para o desenvolvimento do negócio, para os filhos, para mim mesma. Cada pequeno passo consolidava um novo modo de vida. Via o corpo a mudar, menos tensão, menos nó na garganta, clareza na cabeça. Via a alma a mudar. Em vez de ansiedade, luz interior. Não foi um salto instantâneo,
mas uma transformação gradual. Cada dia, uma escolha que me tornava mais forte. Já não sou vítima das circunstâncias. Sou uma aprendiz que passou pelas suas lições. Todos os dias reconstruo a minha vida, passo a passo, escolhendo a luz em vez do medo habitual. Agora estou a aprender a ser esteticista, e não é apenas uma profissão, é uma ferramenta para ajudar outras raparigas que caíram na armadilha dos seus próprios padrões. Vejo o meu dia. Amanhã começa com pequenas vitórias. Uma mesa arrumada, um plano de trabalho, o sorriso dos meus filhos. Ajudei a primeira aluna, e os seus olhos brilham de reconhecimento e confiança. Dentro de mim cresce uma calma que antes parecia inatingível. Cada ação, uma pequena luz na escuridão. Cada sucesso, a confirmação de que o caminho da cura é possível. A dor já não me domina. Lembro-me das lições do passado, mas agora uso-as como pontos de crescimento e não como âncoras. Sinto gratidão por ter sobrevivido, por ter aprendido a deixar ir, pela força que adquiri. Cada dia é uma oportunidade para dar luz aos outros e recebê-la em retorno. A minha nova realidade é clareza, confiança e luz interior. Sei que à frente ainda há muitos testes, mas agora não me vão quebrar. Escolho uma vida cheia de consciência, desenvolvimento e amor por mim mesma.